A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está começando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Estamos transmitindo o nosso jornal novamente de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Está aí uma visão dessa praia, de uma das praias maravilhosas de Ubatuba. Hoje o sol ameaça surgir. Estamos aqui já há alguns dias sob chuvas intensas, né? Chuvas que estão se abatendo sobre o litoral norte. A cidade continua lotada, fim de férias, as pessoas começam a ir embora. O trânsito está mais fácil, mas ainda não é um trânsito totalmente livre, e a cidade continua sendo usufruída por milhares de turistas com suas maravilhosas praias. Infelizmente, a imagem que nós estamos mostrando está um pouco prejudicada por essas nuvens, pela névoa que se abate sobre a cidade, e há uma esperança de que o sol apareça pelo menos de manhã, embora a previsão da tarde seja de chuvas. Vamos lá. Hoje vamos ter alguns depoimentos ainda do Banco Master. Já são diretores, enfim, já é um escalão inferior à presidência. Não é que não tem importância, tanto que vão falar à Polícia Federal. Tem aqui na Folha uma frase do Lula, isso aí, Fernando, mostra. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que ministro deveria deixar o STF. Partindo do Lula, isso é gravíssimo. Eu não sei de onde a Folha tirou essa frase. A Folha é um jornal responsável. Claro que sabe que o Lula proferiu essa frase. Agora, eu imagino que isso possa, mais tarde, ainda durante a manhã, ser desmentido, mas vale como um posicionamento do Lula no caso Master. Demorou, hein, Lula? Ele se coloca mostrando o desagrado dele, que é agravado pelo fato de o Toffoli ter sido nomeado por Lula para o Supremo. Quem era Toffoli? Foi advogado do PT e de Lula. Tem uma proximidade muito grande com Lula. Não tinha, na época, as credenciais necessárias para ser um membro do Supremo Tribunal Federal. E contra ele pesava uma acusação muito ruim, que é que ele tinha tentado 2 vezes exames para a magistratura e tinha sido reprovado. Então, alguém que não consegue chegar à magistratura pelas vias comuns, passa por cima de todo mundo e vai para a Corte Maior. Agora as coisas estão complicadas para o lado dele. As ações que ele tomou no Banco Master, no caso do Banco Master, avocando para si, dando ordens para a Polícia Federal que ela só podia agir se recebesse sinal verde dele. Quer dizer, atitudes no mínimo suspeitas. E aí vem essa história de
resort da família dele, os irmãos, a cunhada dele diz que não é, os funcionários do resort dizem que é dele, Toffoli. Toffoli viaja com um defensor, com o principal advogado do Master, para ver um jogo do Palmeiras em Lima, no Peru, né? Pegando carona num aviãozinho do empresário, volta e toma essas providências de avocar para si o caso Master. Ficou tudo muito ruim, muito confuso. E o Lula, em ano eleitoral, vendo que a casa está pegando fogo, se posiciona. Agora, não sei se isso vai ser desmentido. De repente, vem aquele auxiliar de sempre, diz o seguinte: auxiliar de sempre são muitos, né? Olha, não foi bem o que o Lula quis dizer. O que ele quis dizer é, além dessa manifestação do Lula, tem repercussão da nota do presidente do Supremo. Pelo amor de Deus, o presidente do Supremo tenta uma defesa, Fachin, uma defesa absolutamente extemporânea, uma coisa corporativista desnecessária, e aí isso fere as questões que ele está colocando para que se estabeleça um código de atitudes, um código de honra, uma regulamentação do que pode e não pode dentro do Supremo. Claro que são coisas óbvias. Por exemplo, não pode viajar num jatinho emprestado por um empresário com o advogado da empresa que está sob o olhar, no momento gravíssimo, da Polícia Federal e do Supremo. Não pode, não precisa ter código de conduta. Não pode você manter, casado, né, a sua mulher manter um tremendo escritório que serve a um banco que está em questão no Supremo e que esse banco, apenas para que o escritório dessa senhora supervisione os processos que o banco, enfim, vive, o escritório ganhe 3.600.000 reais por mês. Mulher do presidente Alexandre de Moraes do Supremo. Pegou mal, pega mal, bate não só nos ministros em si, como bate também e principalmente no próprio Supremo. Estamos vivendo uma enrascada, o Supremo é importante para a democracia, é uma instituição que precisa ser preservada, né? E talvez o Lula tenha razão. Vou ler de novo o que o Lula falou. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que ministro deveria deixar o STF. Auxiliares relatam o incômodo do presidente com o ministro, falam em desabafo e duvidam que petista vá propor renúncia. E aí tem os acontecimentos programados para hoje. 8 investigados prestam depoimento à PF no inquérito do Master nesta semana. Começa hoje. Veja quem são. Café da Manhã. Podcast trata da suspeita sobre Toffoli no caso Master e do desgaste para o STF. Tá aí. Isso é a Folha de São Paulo. Deixa eu mudar de jornal. Aqui está o Estadão de hoje. Dá uma espiada na frase do Fachin, que é muito forte. Ela traz embutido o reconhecimento da gravidade da crise, né?
A crise está num limite perigoso. Vamos mostrar, Fernando, aí. Fachin, ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. É uma solução que o Senado pode criar. Pode criar um dispositivo constitucional que abarque determinados movimentos que os ministros não possam fazer. Um código, né? Um código de ação, que é o que o Fachin está propondo. Agora, enfraquece o Fachin aquela nota dele em defesa do Toffoli, dizendo que é tudo uma coisa, erro sobre erro. Ministro não quis avaliar condutas individuais de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Precisa. Não precisa, né? Está avaliado, está claro. Em meio às pressões sobre o presidente Edson Fachin, o presidente Edson Fachin tem urgência na implantação, quer dizer, ele é presidente de um código de conduta para garantir transparência da corte, inclusive sobre parentes de magistrados que advoguem, mas recusa o atropelamento. Entrevista, aí menciona os repórteres Carolina Brígido e Murilo Rodrigues Alves. Fachin reconhece argumento de colegas que preferem adiar o debate por ser ano eleitoral, porém alerta para o risco de inércia. Existem alguns temas que podem ser adiados por causa do ano eleitoral, algumas votações. Agora, isso é um incêndio. Não há tempo para se mexer nisso. E exatamente por ser ano eleitoral, se o tribunal não se autorresolve, alguém pode propor a solução, por exemplo, no Senado. Então, só propor uma solução já ganha pontos. Quer dizer, isso de submeter, tem muita gente que reclama. Uai, o Supremo não fiscaliza e não é fiscalizado. Tem muita gente que pensa assim, que se deve estabelecer uma fiscalização sobre o Supremo. Não, tem fiscalização que é o Senado. Se o Senado cumpre ou não essa sua tarefa que a Constituição lhe destina, é outra história. Tem aqui o UOL, que é da Folha. Aqui está o Estadão, Edson Fachin, aqui está o Globo. O Globo. Está aqui. Onda de calor aumenta a demanda por energia elétrica e agrava desequilíbrio no setor. E a manchete de O Globo, que mostra que o setor elétrico que tem tanto escândalo, tanta coisa, que as pessoas esquecem disso. Vão lembrar quando começar a faltar luz. Energia, entenda porque sobra oferta com geração solar e eólica, mas não quando o uso sobe por causa do clima. Energia solar e eólica é muito boa, agora é meio difícil de guardar, né? Eu lembro da ex-presidente Dilma que falava em armazenar o vento. Não dá. Você tem dificuldades de armazenar. Há uma superprodução em horários que não são os horários desejados pelos administradores dessas redes para suplementar o gasto de energia. E, quer dizer, há
há um conflito entre o que se tem e o que se quer. Quer dizer, as pessoas colocam a energia na rede eólica e energia solar, e isso lota a rede em horário que não é, e não dá para acumular, não dá para guardar. Estão desenvolvendo tentativas de melhorar e tudo isso. Vai haver problema, vai haver problema. Está faltando chuva, quer dizer, a energia hídrica em São Paulo está escasseando, por exemplo, no Rio também está escasseando. Cada vez os governos procuram fontes de água mais longe, cada vez fica mais caro. Se cuida muito mal da preservação dos reservatórios, tem moradias em volta, a ano eleitoral, como é que você vai desalojar as pessoas, né, que tomaram conta de terrenos clandestinos, porque em torno dessas fontes de água é proibido você construir. Bom, vamos ver o que diz o Globo do Master. O que está em jogo? Master, PF retoma hoje depoimentos que podem definir futuro de inquérito no STF. Veja quem vai falar. Olha, eu acho que é uma coisa que a gente tem que registrar. O Hélio Gaspari fala nisso no comentário que ele publica hoje. É um caso que se transformou em dois. Todas as intervenções que a gente conhece na história brasileira anteriores foram uma história só. Essa se bifurcou em duas. Primeiro, de um lado, a investigação, e de outro lado, um outro movimento que é a tentativa de abafa. Tentativa de abafa. Há uma tentativa de abafa, né? Coisa muito grave, né? A gente sente aqui e ali, ninguém é bobo. A gente vê que existe uma tentativa quase aberta de abafa, uma briga, a Polícia Federal tentando manter o processo em pé, eu não sei. A impressão generalizada é que há muita coisa ainda a aparecer. Muita coisa e muita gente. E isso assusta. Muita coisa e muita gente. Um telespectador assíduo, Decol, publica sempre umas frases inteligentes, publicou a frase de Brecht, atribuída a Brecht. Ele publicou numa coluna, que eu não me lembro qual que é a seguinte: é Brecht a respeito de bancos. Aí, olha a frase. Não estou endossando, mas eu estou contando para você porque ela é interessante. Fundar um banco é muito mais grave que roubar um banco. Fundar um banco é muito mais grave que roubar um banco. É Brecht. Esquerdista. Tem uma coisa aqui do Anselmo Góes, que volta o Crivella à baila. Ordem de Crivella gerou prejuízo de 24 milhões e 900 mil reais para o Rio. Aponta MP do Rio em ação. Não é condenação, não é nada, mas está apontando. Volta ao noticiário o Crivella. Eu não sei se ele vai, depois da administração que ele fez no Rio de Janeiro, super contestada, se ele vai procurar continuar, ser eleito. É difícil. Ele é parente do Edir Macedo, que é o chefe máximo da Igreja Universal, e se imaginava dentro da igreja. Eu trabalhei na Record, por isso eu mais ou menos conheço essas ideias, de que o Marcelo Crivella seria o presidente da República, o candidato a presidente da República
pelo hoje Partido Republicano, e que ele seria conduzido pela força da igreja a essa posição. Ele foi prefeito do Rio e quebrou a cara. Não foi bem, não foi bem. Pelo menos é acusado e tem uma série de problemas que o persegue. Eu não sei como é que fica, ele é pastor também da igreja, é engenheiro, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho difícil ele conseguir ressuscitar a carreira dele. Está aqui a primeira página do Globo, antes era o site, agora a primeira página. Tem uma coisa a gente ressaltar, que foi a tal passeata do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira armou uma passeata pela libertação, saiu lá de Minas e veio até Brasília pela libertação do ex-presidente Bolsonaro. Não foi suficientemente prestigiada pelas direções dos bolsonaristas, né? A ideia do Nicolas, que era uma ideia de manifestação política, assustou Brasília, cercaram lá o palácio com as grades, costumeiras grades, para evitar qualquer dano ao palácio. Já aprenderam, né? Ao palácio e tal. A passeata foi... os números oficiais falam em 18 mil pessoas. Olha, foi um tempo péssimo, horroroso. Eu acho que 18 mil pessoas nessa ocasião, 18 mil pessoas que se propõem a caminhar mais de 200 quilômetros, tem um significado. Muitas pessoas aderiram no final em Brasília e as pessoas que estavam esperando o grupo chegar ainda foram vítimas de um raio. Fala-se em 80 pessoas internadas, algumas em estado grave, atingidas por um raio. Sempre raio tem uma coisa mística que perturba, né? Uma coisa do ódio, né? Um castigo. Mas não é nada disso, é uma coincidência. Mas ficou marcado. O noticiário puxa muito mais pelo raio do que pela passeata em si. Consequências políticas, olha, para ser sincero, eu acho que o Nicolas teve a melhor das intenções, quis provocar uma onda, quis, né, deslanchar um processo de protesto para o Bolsonaro ir para prisão domiciliar, mas eu não estou vendo, pode ser que eu esteja enganado, grandes resultados dessa. Tem um significado que a parte do bolsonarismo está vivo, consegue ainda mobilizar com mau tempo esse número de pessoas, mas não é nada do que o Nicolas esperava. Teve, claro, esse problema de tempo e tudo isso. Deixa eu ver aqui. Tem o Flu vence o Fla e se complica no Carioca. O Corinthians ganhou do Velo Clube Rio Clarense no último segundo de jogo, né? Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Campeonato Carioca não, Campeonato Fluminense. Teve um rolo em Minnesota de novo. Isso corrói a imagem do presidente Trump. Autoridades estaduais de Minnesota entraram com ações na justiça para que agências federais sejam obrigadas a manter intactas evidências coletadas no local da morte de um homem no estado, morte pelo Serviço de Imigração Alfândega, ICE. Né? Essa ICE, os governadores não querem saber da presença desse pessoal, uma polícia de imigração, e essa presença e essa
essa errática atuação. Mataram já uma senhora, agora mataram esse senhor. Alguém disse que ele estava armado, aparentemente não estava com um celular na mão. Tem filme, fotografia, e é uma questão de competência, enfim. Deixa eu lembrar do nosso querido Maranhão. Adversários no Maranhão disputam apoio de Lula para definir candidato. O governador Carlos Brandão tenta emplacar sobrinho, enquanto apoiadores do ministro Flávio Dino querem o atual vice-governador Felipe Camarão. Você vê que, por baixo dos panos, o Flávio Dino continua fazendo política no Maranhão. Ele foi governador do Maranhão, é ministro do Supremo, mas também dá os seus pitacos na política maranhense, né? Também não está certo, também não está certo. Devia se separar, cortar, se divorciar disso. Você vê que a campanha está aí, né? Se acirram os ânimos, né? As manifestações são até grossas, né? Dando um ensaio, dando uma visão do que será a campanha eleitoral. Você vai acompanhando as manifestações, por exemplo, o Nicolas foi... Imagine, o pessoal do PT se esquece que eles faziam essas manifestações. Eram as manifestações normais, mas não, até culparam ele pelo raio. Culparam ele pelo raio. Não, o raio, ele é o responsável pelo que aconteceu com o pessoal e tal. Olha o Miguel de Almeida, o carro usado de Toffoli, é aquela brincadeira. Você compraria um carro usado de fulano de tal? E você compraria um carro usado do Toffoli? Eu estou perguntando para você, faça um raciocínio se você compraria. E do Lula, você compraria? E do Bolsonaro, você compraria um carro usado? No Rio estão montando o carnaval, você vai vendo, o carnaval já está nas ruas. Já está nas ruas. É lá 12, 13 de fevereiro, mas está pegando fogo. O pessoal esquece de tudo. E o tempo vai... Flávio vai se consolidando como candidato. A história de que podia aparecer outro não surge, e parece que o Tarcísio vai ser candidato novamente, né? Vai ser candidato ao governo de São Paulo. Vai ser candidato ao governo de São Paulo. Um ex-deputado, um ex-ministro, Marum, deu um berro ontem lançando a candidatura do Temer à presidência da República. Olha, a verdade é a seguinte, nos poucos meses que o Temer atuou como presidente, ele foi bem. Ele foi bem, primeiro ele é preparado, é uma pessoa preparada, conhece leis, conhece bem Constituição. E segundo, ele tem o jogo de cintura suficiente. Então, eu não acho mau candidato, dentre outros candidatos, né? A esquerda é Lula mesmo, está resolvido, não tem problema, mas a direita não se resolveu. Agora, dizer que o Lula já ganhou também é perigoso, porque se você soma os votos da direita, você vai ver que está lá emparelhado. Eu costumo definir o seguinte, não sou só eu. Você tem dois grupos, né? Bolsonaristas e lulistas. E no meio você tem 10% de pessoas que acabam decidindo a eleição. Você vê que foi um e pouco por cento a diferença entre o Lula e o Bolsonaro na última eleição. Então esse pessoal conta.
E também eu lembro de uma coisa, essa coisa de programa de governo. Você já viu alguém sentar e comparar os programas de governo? Falar, esse programa é melhor, eu vou votar. Conversa mole. Quem tomou café conosco? Tinaro Moura, Joel Passos, Diocleciano Leal, Rita Lúcia, Rogério Rufino, Renato Jeremias, Isabela Santos, Rildo Farias, Paulo Matos, Miriam Portugal, Conceição Rego, Carlos Alberto de Tabatinga, Inácio Guedes de Itacoatiara, Armando Souza de Jacarepaguá e Pedro Erlichman, que está no Catar. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Não sei se vamos continuar aqui em Ubatuba. Ubatuba nos empurra para São Paulo de novo, chovendo, mas aí tem uma réstia de sol. Mas olha, não dá para ver esse morro maravilhoso aqui atrás. Não dá para ver. Infelizmente não dá para ver esse. Depois eu vou atender. Bom, muito obrigado por sua atenção. Até amanhã. Uma boa semana.